Ensino teológico, um brevíssimo texto sobre um dos tópicos que tratam da interpretação bíblica. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre doutrinas bíblicas, que é uma playlist específica de teologia. Doutrinas bíblicas são algumas, entre elas hermatiologia, pneumatologia, teologia, cristologia, angelologia. Todas estas são doutrinas bíblicas, doutrinas sistemáticas que tratam em detalhe certas áreas da teologia. Por exemplo, angelologia se tem interesse em estudar os anjos, que é esse fenômeno, ou então esses personagens da Bíblia. Bibliologia, que é uma outra doutrina sistemática, é esta que eu estou gravando aqui no canal como introdução, começando por ela. Então, bibliologia nada mais é do que a doutrina das Escrituras, ou então o estudo do texto bíblico em si, ou da palavra da Bíblia, né? Então, bibliologia é isso, o estudo das Escrituras ou da Bíblia em si. E aí, estou num tópico que diz o seguinte, a interpretação bíblica, e ele diz, e o texto que nós temos é este: a Bíblia Sagrada, para ser corretamente interpretada, deverá ser submetida aos seguintes exames hermenêuticos. Então, ele traz aqui, dentro desse contexto de interpretação bíblica, pensando já em bibliologia, que é a playlist que eu estou, faz parte dessa playlist de doutrinas bíblicas, a primeira doutrina que estou trazendo no canal, bibliologia, são 7 exames hermenêuticos. Deixa eu ver se são 7 ou se são 6. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 na verdade. São 6 exames hermenêuticos que ele sugere na boa interpretação bíblica. O primeiro deles, o primeiro exame é a interpretação literal, já gravei vídeo sobre isso. O segundo, a iluminação espiritual. O terceiro é o princípio gramatical. E o quarto é o contexto histórico, que eu gravei no vídeo passado. E hoje, então, vamos para o quinto, que é o ensino teológico em si, que é um texto bem curto. Vamos só ler ele para tentar entender isso um pouco melhor. Então, ensino teológico. Eu vou até ticar aqui, ó. Essa modalidade didática é imprescindível no processo de interpretação das Sagradas Escrituras. Conforme registra o texto bíblico, apesar de ler regularmente a Bíblia, o eunuco etíope somente veio a entender o caminho da salvação após o diálogo com Felipe. Então vamos repetir o texto. Essa modalidade didática, ou seja, o ensino teológico em si, é imprescindível no processo de interpretação das Sagradas Escrituras. Conforme registra o texto bíblico, apesar de ler regularmente a Bíblia, o eunuco, o etíope, somente veio entender o caminho da salvação após o diálogo com Felipe, porque Felipe entendia minimamente de teologia. Neste caso aqui, então, por ser um judeu e tudo mais, ele tinha capacidade para ensinar este eunuco etíope, que apesar de ler o texto, não tinha o conhecimento específico daquele, né? Então, este exame hermenêutico da teologia, o quinto, né, o ensino teológico, ele é extremamente importante por conta de que ele vai te dar a base para entender muitas coisas, ou então muitos assuntos do texto bíblico, né? Não adianta você apenas ler o texto, só ler o texto por ler, a não ser que você queira apenas absorver algo espiritual dali, mas eu digo, se quiser estudar de forma organizada e tentando trazer uma correta interpretação, é preciso, né, entender que a Bíblia ela tem uma interpretação literal, que ela tem é preciso ter uma iluminação espiritual, que existe ali o princípio gramatical, que existe um contexto histórico que envolve todo esse texto, e que é preciso ter um pouco de ensino teológico. Então, este foi o vídeo de hoje, bem curto. No próximo vídeo, quero tratar sobre o último exame hermenêutico para a interpretação bíblica, que é a simetria bíblica. Dá uma olhada no último vídeo, caso você queira, onde eu tratei sobre contexto histórico, um outro exame hermenêutico fundamental. Valeu!